Muito bem. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Irmãos, muitas vezes, ao lermos o Velho Testamento, nós percebemos que Deus, Ele exaltava os seus servos com vida, com bênçãos materiais mesmo. Vários tipos de bênçãos, mas inclusive as bênçãos materiais. E na Bíblia, não é por acaso que está escrito, e Abraão prosperou, e Isaac prosperou, e Jacó prosperou. E depois a Bíblia diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não tem problema com isso. Na Nova Aliança, agora nós entramos na Nova Aliança. Aí nós pensamos, na Nova Aliança, como que isso funciona? Será que há alguma palavra na Nova Aliança, no Novo Testamento, que mostra que Deus também olha para nós e está interessado em nosso progresso? Que a nossa vida tem avanços, progressos? Este texto de João 10:10 é um texto que ele pode ser muito geral, ele não é muito específico, mas ele mostra algo que para nós é muito importante porque foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Vamos ver se nós conseguimos ler juntos aqui, como se nós tivéssemos ensaiados. Faz de conta aí para os irmãos da internet que nós ensaiamos. Vamos ler juntos? 1, 2 e... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi o próprio Jesus que disse que veio com o propósito de dar ao homem vida abundante. O próprio Jesus, também, enquanto desempenhava o seu ministério, disse aos discípulos que o mais importante é que eles tivessem os nomes deles escritos no livro da vida. Ou seja, a salvação eterna sempre foi o maior bem prometido por Deus ao homem. Porque Jesus curava fisicamente muitas pessoas. Mas Jesus também oferecia uma palavra de salvação. Por quê? Porque é o seguinte, ao curar uma pessoa fisicamente, Jesus estava a livrá-la de um sofrimento temporário. Porque se a pessoa tivesse 50 anos de vida e fosse curada e aquela pessoa falecesse aos 60, Jesus tinha ajudado aquela pessoa a não sofrer durante 10 anos. Mas se aquela pessoa, ao morrer, se ela não se encontrar com Deus, se ela não tiver a salvação, ou seja, o que Jesus fez é algo para curto tempo, com pouco valor em relação à eternidade, porque a eternidade é muito tempo, irmãos. 1000 anos, qual a porcentagem de 1000 anos da eternidade? E 1 milhão de anos? E 10 milhões de anos? Então 10 anos é muito pouco. Então Jesus, ele deixou claro para os discípulos estavam empolgados, dizendo, até os demônios nos submetem à nossa autoridade. Jesus disse, vocês podem se alegrar por isso, mas o maior motivo de alegria é terem os vossos nomes escritos no livro da vida, sabe? Ter o vosso nome com Deus. Agora, é claro, isso é o mais importante, mas isso não anula o interesse e a preocupação de Deus para os anos que vivemos aqui nessa terra. Há pessoas que pensam assim, olha, eu tenho 30 anos de idade, aceitei Jesus como Salvador, já ganhei o maior bem que eu poderia ganhar na minha vida, que é a salvação eterna. Tudo bem. Mas e se você tem 30, se você for viver até os 80? São 50 anos. Será que Deus se importa com esses 50 anos da sua vida? Sim ou não? Então, por isso que o poder de Deus, seja o poder para curar, ou o poder de Deus, ou seja, para restaurar um casamento, ou seja, o poder de Deus para abençoar a sua vida material, ou seja, tudo isso está disponível para nós, porque para Deus, apesar do mais importante ser a vida eterna, Ele também está a se importar com o tempo que nós vivemos aqui, porque nós somos filhos, e o Pai se importa sempre com os filhos. Quem pode dizer amém? E é interessante que algumas pessoas, elas não acreditam que Deus tem interesse, que a vida delas, as coisas corram bem. Por outro lado, há pessoas que elas só pensam nisso.
Sabe, irmãos, os irmãos sabem como que na nossa igreja a gente procura sempre a moderação e o ensino completo, pleno da mensagem bíblica. Nós não damos ênfase aqui em uma área e descuidamos de outra. Nós tentamos, ou seja, ser o mais completo biblicamente possível. Mas há pessoas que ficaram obstinadas neste fator, olha, eu preciso me dar bem na vida, eu preciso prosperar de qualquer jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Sabem, mas aí é que entra o perigo. Porque a prosperidade que vem de Deus, ela não traz males. Está escrito na Bíblia. A prosperidade de Deus não traz consigo consequências más, coisas más. Mas quando a pessoa fica obstinada, quando a ganância é grande, quando a ambição é grande, é preocupante. Sabe, irmãos, Paulo fala sobre o contentamento. Eu penso que para uma pessoa prosperar, ela precisa saber lidar com gratidão e contentamento. Porque é o seguinte, há pessoas que já prosperaram muito, e depois de um tempo, veio uma crise, e a empresa delas, por exemplo, faliu. Sabem que a sociedade, nós vivemos numa sociedade capitalista, muitas vezes de altos e baixos. Há muita gente que já foi muito próspera, muito rica, e de uma hora para outra, uma mudança do mercado fez aquela pessoa ir abaixo. Mas se aquela pessoa é de Deus, primeiramente o coração dela jamais poderia ter estado alguma vez no dinheiro. Sim. Ou seja, o que é prosperidade? É a pessoa conseguir alcançar a vida abundante que Jesus promete, não apenas na área financeira, mas quando Jesus disse, eu vim para vos dar vida abundante, Jesus está incluindo várias coisas nesse pacote. Porque Jesus não quer o seguinte, que um de nós prospere tanto financeiramente, mas não tenha um péssimo casamento. Prospere financeiramente, mas tem um vazio interior na alma, vontade de tirar a vida. Para Jesus isso não é vida abundante, entende? Por isso que Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham prosperidade. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida abundante. A vida abundante é um somatório de coisas. Sabe que a palavra shalom, no hebraico, ela é muito mais do que o que as pessoas pensam, que é paz. Quando alguém pergunta, o que significa a palavra shalom no hebraico? Toda a gente responde rapidamente, paz. Mas não é paz, simplesmente ausência de guerra. Shalom é uma paz porque você tem a sua vida em plenitude. Todos os pontos, todas as facetas da sua vida têm o toque de Deus. Shalom significa isso, quando o povo judeu se cumprimentava dizendo shalom, não era simplesmente paz, porque eu não quero briga consigo. Não é isso. Shalom, eu desejo que você seja próspero materialmente, eu desejo que você seja próspero emocionalmente, feliz de alma, próspero sentimentalmente, a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, próspero na relação com seus filhos, próspero, você tem alegria para acordar segunda-feira às 5 da manhã, para ir trabalhar. Vida abundante é quando você... Paz, eu estou a juntar aqui vida abundante com paz, com shalom. Para mim, vida abundante e shalom se intercalam. Porque shalom é uma paz plena, é uma paz completa. É assim, irmãos, de vez em quando eu vejo notícias nos telejornais que uma das pessoas mais ricas de uma área industrial, a pessoa tirou a vida. Ou seja, quantas pessoas não invejavam aquele empresário, aquele industrial? Tanta gente invejava aquele homem. Aí o homem tira a vida. O homem está angustiado, não quer viver mais. Ou seja, a vida não faz sentido. Olha, irmãos, muitos de nós aqui que estamos correndo toda semana para pagar a conta. Então a gente olha para quem já não se preocupa em pagar a conta. O que a gente pensa? Que ele é feliz. Se eu não tivesse que preocupar com pagar conta, eu acho que eu seria feliz. Engano. Há muita gente que já passou desse nível de sobrevivência, de pagar conta há muito tempo e não é feliz. A felicidade exige muito mais do que abundância financeira. A felicidade é um conjunto de coisas em que Deus é a parte fundamental. E se Deus está na sua vida, o dinheiro não vai corromper. A vida sentimental não vai destruir a sua vida, não vai abalar.
Sabe, você vai conseguir com Deus reorganizar as áreas que saíram do seu controle, você vai trazê-las de volta. De tempos em tempos, áreas das nossas vidas que saem do controle, é como se na vida nós fôssemos aqueles malabaristas com várias bolas. Esse aqui é meu casamento, isso aqui são meus filhos, isso aqui é o meu emprego, isso aqui é o meu ministério, isso aqui você está lá como malabarista, lá assim, de vez em quando alguma bola cai, você tem que levantar. Algumas coisas das nossas vidas às vezes saem do nosso controle, mas Jesus veio para nos dar vida abundante. Então você pensa assim, eu tenho que reorganizar todas as áreas da minha vida, porque eu não quero simplesmente prosperidade material. Eu quero shalom, eu quero paz em todas as áreas da minha vida. Sabe, irmãos, eu escolhi 2 personagens bíblicos para esta mensagem. Eu escolhi José e Davi, ambos do Velho Testamento. E o nosso tema, qual é o nosso tema? Tem aí? Queria que você falasse o tema para a pessoa que está ao seu lado. Mas fala com fé, fala com fé. Você vai prevalecer, meu irmão. Você vai prevalecer. Oh, glória a Deus. Sabem, José e Davi. Eu quero usar os 2 como exemplos. E eu quero começar pelo seguinte. Quais são os fatores da sua vida que não são necessariamente determinantes no seu sucesso futuro? Quantos aqui querem prevalecer mesmo? Quantos querem mesmo prevalecer? Quantos têm sonhos, metas, projetos? Quantos querem prevalecer? Só que todas as vezes que alguém começa uma segunda-feira e pensa assim, eu quero prevalecer, a pessoa vai encontrar diversos obstáculos. Mas alguns obstáculos estão também do lado de dentro. E eu quero aqui, para simplificar por causa do nosso tempo, eu quero falar aqui de 2 fatores que eles não são, pensa bem, não quer dizer que não possam ser, mas eles não são necessariamente determinantes no seu sucesso futuro. Quantos querem saber quais são esses 2 fatores que eu listei aqui? Tem muitos, mas eu só vou mencionar 2. Primeiro, você ter crescido numa família disfuncional. Ou seja, ou você ter crescido num ambiente problemático. A sua infância, a sua origem, vem de uma experiência problemática. Algumas pessoas podem simplesmente pensar assim, não tem como eu prosperar muito na minha vida, porque eu venho de uma família complicada. Eu venho de um lar disfuncional. Eu venho de experiências terríveis da minha infância. Eu fui magoado pelos meus pais. Alguns poderão dizer, eu convivi com um pai alcoólatra. Outros poderão dizer, eu presenciei violência doméstica na minha casa. Outros poderão dizer, eu fui abusado por alguém da minha família, abusado sexualmente, ou fui maltratado, eu sofri maus tratos. Eu fui rejeitado no ambiente da minha própria família. Então, há algumas pessoas que mesmo aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade, quando elas pensam em prevalecer na vida, elas têm que enfrentar algo interior que as faz lembrar da sua história. Nós sabemos que há muita gente que passou por experiência de abuso sexual na infância. Nós sabemos que pessoas sofreram maus tratos. Sabe que os maus tratos, a forma que os pais, os tios, os avós corrigiam, a maneira que a pessoa era tratada. Graças a Deus que para o bem, nesta área, o mundo para o bem está a melhorar. Quantos veem que o mundo está a melhorar para o bem? O cuidado, a atenção que se tem às crianças hoje, as exigências são muito maiores do que há 40 anos atrás. Mas sabem, o fato de você ter crescido numa família disfuncional não é determinante para que você não possa
prevalecer na vida. José nasceu numa família disfuncional. O seu pai tinha filhos de 2 esposas. Nos dias de hoje há muito isso. E José cresceu num ambiente que o seu pai não tinha feito curso de criação de filhos. Jacó nunca fez um curso de criação de filhos. Jacó tinha preferência por José e não escondia de ninguém. Ele mostrava para os irmãos todos: é este que eu gosto mais. Quem já teve pai ou mãe que fez isso? Para os irmãos é triste, não é? O pai demonstrar preferência explícita pelo outro filho. Eu sei que ninguém levantou a mão. Ah, levantou? Alguns levantaram a mão que eu não vi. Estava assim. Sabem? O pai de José um dia chega assim e dá uma prenda para o filho, uma prenda proibitiva. Sabem que na Bíblia não está escrito que a roupa que Jacó deu para José, não vai pesquisar isso agora, não, você vai sair da palavra. Não está escrito na Bíblia que a roupa era colorida. Todo mundo prega isso. Tem isso no material de criança, mas não está escrito isso no original. Está escrito que Jacó tem uma roupa de manga comprida. A expressão bíblica, eu esqueci, é talare, como é que é? Mangas talares, alguma coisa assim. E qual o significado disso é muito mais profundo do que roupa colorida. Porque os escravos e os filhos normais não poderiam ter roupa de manga comprida, porque todo mundo tinha que trabalhar. O escravo, muitas vezes, era aqui, porque tem que pegar peso. Quem recebia uma veste de manga comprida tinha que ser nobre, porque ele já não está incumbido de tarefas pesadas. Ele vai ser alguém com tarefas leves. Quando Jacó dá esta roupa para José, ele está dizendo o seguinte: meu filho vai ser poupado de trabalho difícil. E o rapaz fica tão empolgado e sonha sendo nobre. Ele recebe aquela roupa e tem um sonho: você é nobre. Esse é o problema de você dormir com a camisa de manga comprida. Você pensa que a roupa é nobre, já sou nobre. Sabem, aí José sonhou que ele seria nobre. Que os irmãos dele, porque até o pai induziu a isto, né? Parece que era um conjunto de coisas. Mas, irmãos, apesar de Deus estar usando a situação, Jacó agiu mal. José já era rejeitado. A Bíblia diz que os irmãos já não gostavam dele. E depois que ele recebeu aquele presente do pai, os irmãos passaram a o odiar mais ainda. Ou seja, já havia ódio entre irmãos e passou a haver um ódio maior. Sabem? Quem aqui, como irmão, já sentiu aquele clima pesado de irmão? Qualquer coisa está brigando. Não como criança, porque toda criança, irmãozinho criança, todo mundo briga. Estou dizendo já na fase adulta. Mãe, se o meu irmão vier aqui em casa hoje, o irmão já está casado, eu vou pegar. Sabe, irmãos, o clima, todo mundo adulto, José e os irmãos todos adultos. E todos eles o quê? Odiavam José. José passou a ser preferido do pai e desprezado pelos irmãos. Aí José, veja bem, isso não impediu, isso não foi determinante para que José fosse bem-sucedido ou não no futuro. Sabe, o que decide então se uma pessoa pode ser bem-sucedida ou não? A maneira que a pessoa reage ao mal que lhe acontece exteriormente. José teve que decidir como que ele reagiria àquela situação desagradável que ele vivia. Ele teve que tomar um posicionamento. Agora vejamos o exemplo de Davi. Irmãos, a família de Davi era muito mais problemática do que a de José. Sabe que há muitas teorias dos estudiosos da Bíblia sobre por que Davi não foi chamado para o banquete em que viria o profeta da nação. Você consegue imaginar uma família simples? Uma família simples. Eles vão receber a visita do profeta da nação, o homem mais importante do país.
ao lado do rei, e era o homem mais importante do país, o profeta Samuel. Aí Samuel disse, eu vou na sua casa tal dia. Jessé faz um banquete para receber o profeta. E o que acontece? Ele esquece de chamar um filho, o Davi. Irmãos, não há nada de normal nisso. Não foi um esquecimento casual. Era um problema familiar. Alguns estudiosos dizem que Davi possivelmente era um filho bastardo. Há estudiosos, entenda bem, eu só estou dizendo aqui a opinião de alguns estudiosos, não vamos firmar o que a Bíblia não firma. Alguns dizem que ele era um filho bastardo. Por quê? Porque ele não foi incluído num evento especial da família. Ele foi deixado ao ponto em que Samuel falou assim, você não tem mais filhos? Ele falou assim, nem queria dizer que tinha, tem um rapazinho lá que está no rebanho das ovelhas. Aí Samuel disse, vai buscá-lo. Sabem, Davi era rejeitado mesmo pelos irmãos, sabe por quê? Porque quando ele chega para entregar o recado do pai e as coisas que o pai mandou quando Golias estava se apresentando em Israel, um irmão dele diz assim, o que você veio fazer aqui? Onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas? Havia um problema ali familiar, de relacionamento. Alguém aqui já teve problema de relacionamento na família? Alguém faz parte de algum grupo de WhatsApp da família? Irmãos, agora que dá para a gente entender. Sabe aquele texto que Deus disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão saiu do grupo de WhatsApp da família. Na hora, falou assim, grupo de WhatsApp da família. Você sabe que alguns grupos de WhatsApp da família... Não, mas também há famílias que o grupo de WhatsApp corre bem, sim ou não? No grupo de familiar da minha família, no grupo WhatsApp da minha família, de vez em quando, uma das minhas sobrinhas tira alguém. Foi penalizado pelo comentário. Aí, de vez em quando, a pessoa volta para o grupo. Aí eu penso assim, o que aconteceu? Não estou entendendo nada. Sai, tira, coloca. Acontece isso em grupo de família aqui? Sabe, irmãos, Davi teve que se encontrar. Davi teve que se encontrar com Deus. Você sabe que você pode levar para um lado ou para o outro os seus problemas de infância. Você sabe que há pessoas que com os problemas de infância, sabe o que eles fazem? Se aprofundam no erro. E como é que fala? Na autopiedade, na autocomiseração. Eu não dou nada, eu não vou fazer nada na vida porque minha família, ninguém me ajudou, ninguém está comigo, eu fui sempre rejeitada. Aí você vai conversar com a pessoa, ela está sempre... E por que o outro se dá bem? Porque o outro teve apoio, mas eu nunca tive apoio. Sabe, José e Davi tiveram que pensar assim, ou eu tenho Deus, ou eu não vou ser nada. Porque se depender do que a minha família, às vezes, da minha infância, o que produziu em mim, eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida. Mas se eu colocar Deus na história, tudo pode mudar. Olha aqui, você não pode escolher o que as pessoas fazem contra si, mas você pode escolher como que você reage a todas elas. Essa escolha é toda sua. E José e Davi, então, irmãos, não permitiram que problemas de famílias disfuncionais, de problemas de infância interferissem no seu futuro. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você pode prevalecer, apesar da sua infância, apesar da sua origem, da sua família, você pode prevalecer. Eu já vi até pessoas de Teófilo Otoni prevalecer. Já vi pessoas de Anápolis, já vi pessoas, sério, já vi pessoas até de Vila Franca de Xira prevalecer. Já vi pessoas até do Cacém prevalecer. Não importa. Aleluia. Segundo fator que não é necessariamente determinante para o seu futuro. Você passar por muitas contrariedades na vida. Irmãos, eu não sei como que funciona o mistério no mundo espiritual. Mas tem gente que passa por muitas mais contrariedades do que outras. Sim, eu não é? Sem explicação às vezes, não é? Você fala assim, gente, mas
Você sabe que os discípulos uma vez fizeram uma pergunta terrível para Jesus. O homem era cego, de nascença. Olha a pergunta que os discípulos tiveram coragem de fazer para Jesus. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Para ele nascer cego. Vamos pensar, peraí. Se foi ele já nasceu cego. Ele pecou dentro do ventre? O que ele fez dentro do ventre? Respirou muito? O que ele pensou dentro do ventre? Eu não sei. Onde estava a cabeça do discípulo? Foi ele que pecou ou os pais? Ou seja, se for os pais, ele herdou. Ou seja, ao invés de Deus de vir uma punição sobre os pais, vem sobre o filho. Ou foi ele? Ele como? Quem acha que as crianças andam pecando dentro do ventre? O pessoal na época tinha uns pensamentos estranhos. Sabem? Será que na hora que a pessoa vai nascer, vem na fila, para quem não vai viver poucas contrariedades, fila para quem vai viver muitas. Como isso se processa? Mas fato é que algumas pessoas passam mais do que outras. Sabem, eu vi uma publicação na rede social que dizia assim: Deus dá as suas maiores batalhas aos seus melhores guerreiros. As batalhas mais difíceis é para os melhores guerreiros. Ou seja, o objetivo da publicação era motivar quem estava a enfrentar guerras. E alguém comentou embaixo: acho que Deus me confundiu com o Rambo. Tem que avisar para ele. Você me confundiu aqui. O que eu mais gosto de ver nas redes sociais são os comentários das pessoas, esses comentários engraçados. Mas sabe, irmãos, José passou por muitas contrariedades. Primeiro, ele tornou-se escravo. E os sonhos dele se cumpriram ao inverso. Quem já recebeu a profecia que se cumpriu ao inverso? A profecia o sonho dele era: você será nobre e as pessoas vão se prostrar diante de si. Qual foi a realidade? Poucas semanas depois, ele tornou-se escravo e ele que se prostrava diante de toda a gente. Eu tento imaginar José tendo que se prostrar diante de todo mundo. E lembrando do sonho, todo mundo se prostrando diante dele. Que confusão! O sonho cumpriu-se ao inverso. José, depois, foi caluniado. Irmão, ser caluniado é uma das coisas piores que existe. Alguém dizer que você fez o que você não fez. Isso é terrível. Se a pessoa não souber quem ela é, ela se passa. Depois, o que aconteceu mais com José? Ele ajuda alguém lá na prisão e só fala para a pessoa: quando você estiver lá diante numa posição chave, fala que eu sou inocente, conta lá a minha história. O copeiro voltou para o posto e falou assim: eu estou bem, quero lá saber daquele que está preso. E ele nem pode fazer nada contra mim mesmo, está lá preso. Não vou nem falar dele não, estou não ir. José foi esquecido. É uma contrariedade atrás da outra, uma contrariedade atrás da outra. Mas eu quero dizer o seguinte: mesmo que você esteja a enfrentar, a gente até brinca aqui, né? Tem gente que está a enfrentar tantas contrariedades, que ele já até dá um basta. Para! E coloca uma maquininha de senha. Senha, por favor, uma de cada vez, eu atendo uma de cada vez. Tem gente que já está querendo dar senha para os problemas. Quando o problema às vezes aparece numa semana, aparece 1, 2 ou 3. Mas eu quero dizer o seguinte: isso não é impeditivo para você prevalecer. Não é porque você é uma pessoa que tem enfrentado muitas contrariedades que está determinado que você não vai prevalecer. Pode ser o contrário. Porque José passou por muitas contrariedades, mas ele prevaleceu. É possível nós prevalecermos em meio às adversidades. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Davi é o outro personagem nosso aqui desta mensagem. Davi passou também por muitas contrariedades. Davi, ele, como eu disse,
Ele foi desprezado pelos irmãos. Ele foi desprezado pelo pai, mas ele passou outras contrariedades. As maiores contrariedades que Davi enfrentou foi depois que ele foi expulso do palácio e foi perseguido pelo rei Saul. Não é pelo rei, o homem Saul, é o exército de Israel. Imagina, Davi comandava uma parte do exército de Israel. Agora o exército especial, a tropa especial de Saul está atrás dele, a persegui-lo. Irmãos, Davi passou por contrariedade demais, ele teve que viver com os inimigos. Você sabe que Davi tinha combatido contra os filisteus, e sendo perseguido pelo exército de Saul, Davi teve que se fazer amiguinho dos filisteus, ficou com eles um tempo, ficou com outros inimigos por um tempo. Teve aquela situação que ele teve que se fazer de louco, lembra? Quem lembra? Já viu na Bíblia? Davi fez-se de louco para sobreviver, tantas contrariedades, e você olha para alguém assim, pode ser o caso de alguém que passa por tanta contrariedade se dar bem na vida? Vou perguntar aqui novamente, os irmãos, todos. Pode ser o caso de alguém que passa por tantas contrariedades como Davi passou? Teve uma época que até a turma dele queria matá-lo. Até o exército que ele formou na fuga queria matá-lo. Será que alguém que passa por tantas contrariedades poderá prevalecer na vida e alcançar a vitória? Quem acredita que sim? É possível. Imagina, passar por muitas contrariedades não é determinante acerca do seu sucesso no futuro. Então, são esses dois fatores, há outros com certeza, mas eu quero ficar nesses dois fatores que não são determinantes. Eu queria que você entendesse. A sua história passada, a sua infância, você não pode deixar que determine o seu futuro. E você estar a passar por contrariedades não pode ser determinante para o seu futuro. De vez em quando, aqui na nossa igreja, chegam pessoas que são imigrantes. De vez em quando. E os irmãos estão aí. E às vezes a vida de alguém que é recém-chegada no país é uma vida cheia de contrariedades. É contrariedade que o documento não sai. É contrariedade que o patrão não paga. É contrariedade que o patrão disse que dá o contrato e não deu o contrato. Não é verdade ou não é? É contrariedade que logo no meio das contrariedades todas, ele encontra uma pessoa para se casar, não sai o documento. No meio das contrariedades, ele quer fazer um projeto e não consegue. Sabe, irmãos, mas eu quero dizer o seguinte. Se você está a enfrentar muitas contrariedades, há muita diversidade no seu projeto de vida, não desista. Não jogue a toalha. Porque quem tem história para contar... Agora eu falei do Rambo, vou falar do Rock agora. Quem tem história para contar e filme para fazer, é quem não jogou a toalha. É quem levou, às vezes, as pancadas da vida, igual o Rock levou. É muito mentiroso aquilo, né? Levar as pancadas que o Rock levou, mas depois ele ainda levanta. E dá só uma e ganha. Quem sabe vai chegar o seu dia, em que depois de apanhar muito, você dá apenas um soco. E você é o campeão. Tudo é possível ao que crê, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Agora deixe-me falar de dois fatores agora que são determinantes para o seu sucesso futuro. Eu falei de dois que não são. Quais são os que não são determinantes? A sua história, infância e as contrariedades da vida. Mas dois fatores que são determinantes para o seu sucesso futuro. O temor a Deus. A fidelidade a Deus. Isso é determinante. Porque o que fez com que José, apesar da família disfuncional e apesar das contrariedades, o que fez José prevalecer foi temor a Deus. Porque quando ele se tornou escravo, ele não perdeu o temor a Deus. Ainda que o seu sonho tenha se cumprido ao inverso, ele não perdeu o temor a Deus. E um ponto-chave na vida de José em relação ao temor a Deus é quando a esposa de Potifar vai seduzi-lo.
Tenta se imaginar no lugar de José. Irmãos, por favor, tente se imaginar no lugar de José. Você foi abandonado pela sua família. Você foi vendido pelos seus irmãos. Você se tornou um escravo. Você não tem herança. Você não tem direito a nada. Você pertence aos outros. E agora aparece uma mulher bonitona. Alguém consegue se colocar no lugar de José? Sim ou não? O cara está com a vida arrebentada. Ele é escravo, não tem herança, não tem direito, não tem nada. E quem aparece para ele? Uma mulher poderosa, com posses, bonitona. O que um homem normalmente faria? Se não fosse da MCI. O que faria? O que um homem faria? Olha, eu não tenho nada a perder, pai, eu já perdi tudo. Já não tenho família. Eu sou escravo. Eu já não tenho nada, eu não tenho direito de nada. Eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir a vida. Mas naquele momento o que pesou foi o quê? O temor a Deus. Mas sabe que há pessoas que fazem coisas erradas e justificam. O que eu ia fazer? O temor a Deus fez toda a diferença na vida de José. Aí você diz assim, mas não ajudou muito não, porque ele venceu a tentação, mas foi para a prisão. A prisão era o trampolim para o palácio, porque só na prisão é que estava o copeiro que tinha acesso ao rei. É assim, os mistérios de Deus não nos pertencem. Outra coisa, Davi, como que Davi mostra temor a Deus nas suas contrariedades? Davi está ali sendo perseguido por Saul. Saul entra na caverna. E Saul pensa que não tem ninguém na caverna. Isso é um perigo. Saul pensa que não tem ninguém na caverna e se despe as vestes reais. E vai fazer as suas necessidades dentro da caverna. Mal sabe ele que no fundo da caverna quem está? Davi e os seus homens, os seus valentes. E eles têm uma visão muito feia. E os valentes de Davi dizem assim, aproveita Davi, e ainda dá uma profecia para Davi, hoje é o dia que o Senhor entregou o seu adversário nas suas mãos, acaba com ele, irmãos. Davi tinha que ser muito homem de Deus, porque ele tem a oportunidade e ainda tem o incentivo dos amigos, e ainda tem a profecia, é hoje que Deus colocou o seu adversário nas suas mãos, mata ele, pode matar. Aí Davi rejeita e diz, não, eu não tocarei no ungido do Senhor. Isso acontece uma segunda vez, ele tem uma segunda oportunidade de matar Saul e não mata. E ele diz, por temor a Deus, se tem que acontecer um dia, Deus cumprir aquela profecia que me deu por Samuel, quando deitou o óleo sobre a minha cabeça, que eu serei rei de Israel. Se aquilo tem que se cumprir alguma vez, eu quero que não seja pela minha força, mas que seja pelo mover de Deus. E não tocou. São fatores determinantes. E eu digo o seguinte, se ele tivesse feito isso, a nação de Israel nunca teria aceitado ele como rei. Tinha criado uma confusão tremenda. Ele deixou Deus fazer. Provérbios 9, versículo 10. Pode projetar aí, por favor. Provérbios 9, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é perfeita. O temor do Senhor é o princípio. Quem aqui precisa de sabedoria em alguma área da sua vida? Qual que é o princípio, então, da sabedoria? Onde que começa a sabedoria? Eu estou falando não é a sabedoria, esperteza dos homens, não. Onde começa a sabedoria de Deus? No temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo ponto que é determinante, eu só vou falar de dois, né? Já é o segundo. Segundo ponto que é determinante no seu sucesso futuro. Também a sua responsabilidade, a sua diligência. Diga assim comigo, diligência, responsabilidade. Como que nós vemos isso na vida de José? Mesmo tendo se tornado escravo, quando ele foi colocado na casa de Potifar, o que José fez na casa de Potifar?
foi diligente, foi responsável ao ponto de ser colocado como responsável principal na casa de Potifar. Quando ele foi colocado na prisão, ele ficou como chefe dos presos, porque ele demonstrava o quê? Diligência e responsabilidade. Olha aqui para mim, eu não sei qual é o seu emprego, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei em que ramo é a sua empresa, mas se você conseguir juntar esses dois fatores, temor do Senhor e trabalho responsável, diligência, ninguém para a sua vida. Eu vou dizer novamente, ninguém vai parar. Porque se você conseguir juntar esses dois ingredientes, temor do Senhor, que vai dar sabedoria, e diligência, responsabilidade, não é chegar tarde no trabalho, não é fazer de qualquer maneira. É planear, é ser responsável, é ser trabalhador. Amém, amém, irmãos? Sabe, José foi o melhor na casa de Potifar, foi o melhor na prisão. Por isso que ele pôde ser o melhor administrador do Egito numa época de crise. Se você é fiel nas pequenas coisas, Deus vai colocá-lo em lugares nobres, em lugares excelentes. Quem pode dizer amém? Davi, como que Davi mostrou diligência, responsabilidade? Primeiro, quando ele tinha uma função que era desprezível. Pastor cuidando de poucas ovelhas naquela época não era uma coisa muito importante. Mas ele demonstrou o quê? Diligência e responsabilidade. Veio um leão, queria pegar uma ovelha? Não. Veio um dragão? Não, leão e... foi o urso. Porque às vezes aqui é o leão e o dragão que tenta roubar, tenta pegar. Veio um leão, alguns não entenderam nada, Veio um leão, Davi disse, não dou ovelha nenhuma. Veio o urso, dou ovelha nenhuma. Diligência. Foi chamado para tocar harpa para o rei. Irmãos, o rei tinha uns episódios. Sério, o rei tinha uns episódios. O rei tinha um problema grave, emocional, espiritual. Tinha umas crises horríveis lá, uns episódios. O homem ficava doido. E Davi tocava lindamente a harpa. E o espírito que oprimia Saul saía. E Saul ficava aliviado, em paz. Mas sabe por que chamaram Davi para tocar harpa para o rei Saul? E não outra pessoa qualquer, que havia muitos tocadores de harpa em Israel. Porque foi dado um testemunho. Há um filho de Jessé que sabe tocar harpa e toca bem. Mas o que é a pessoa que não é responsável e diligente? Ela sabe fazer um pouquinho de tudo, mas não sabe fazer nada bem. Havia muitos tocadores de harpa, mas Davi tinha a reputação de tocar bem. Aí sim, diligência é determinante no seu sucesso futuro. Porque pessoas que começam a fazer uma coisa bem e depois já não fazem bem, há muitos empregados, funcionários que são assim. Para conseguir um emprego, estão dispostos a fazer tudo. Não, horário não preocupa e não sei o quê. Eu chego 10 minutos mais cedo, saio meia hora mais tarde, eu faço tudo. 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho, 6 meses de trabalho. Meu time morreu. Mata o mesmo tio 2 vezes. Sabe que teve um infeliz que aconteceu isso. Ele disse que tinha morrido um tio, que ele tinha aqui em Portugal. Ele só tinha um. E por infelicidade dele, o tio dele foi no trabalho no dia atrás dele. Aí o patrão liga, olha, o seu tio que morreu veio aqui. Sabem, há muitos funcionários assim, só trabalham bem até o posto estar assegurado. Depois começam o quê? Sabem, se alguém quer crescer, ele precisa fazer mais do que o posto dele exige. Enquanto você fizer o que o seu posto exige, você
está qualificado para se manter naquele posto. Se você pretende crescer, você precisa fazer mais do que o seu posto exige. Se você está a seguir só como é que diz? Aquela lista de responsabilidades que você tem no seu posto, se você só segue aquilo, você nunca pode sair desse posto, porque você só faz o que é devido ao seu lugar. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você precisa estar disposto a fazer mais antes de ser promovido, antes de crescer. Você precisa abrir oportunidades e você abre sendo diligente e responsável. Ou você acha que nas empresas de hoje não há alguém que está a olhar, está a fazer avaliação? Vamos ler um último texto, Provérbios 3, versículo 6. Vamos recapitular aqui antes de fazer a leitura de Provérbios 3, 6. Vamos recapitular aqui. Quais são os dois fatores que eu mencionei que não são determinantes para o seu sucesso futuro? Quais são? A sua origem e as contrariedades da vida. Quais são os fatores que são determinantes? O temor ao Senhor e o que mais? Diligência, responsabilidade. Então, ao viver a sua vida, lembre-se desse texto, nunca se esqueça desse texto, Provérbios 3, 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando José, como escravo, reconhecia o Senhor endireitava o seu caminho. Ele foi reconhecendo o Senhor, José, na casa de Potifar, na prisão, até que um dia Deus endireitou o seu caminho. Davi reconheceu Deus nos seus caminhos. Houve um dia que Deus endireitou as suas veredas. A maioria das pessoas querem o contrário. Deus, endireita as minhas veredas. Aí eu vou reconhecer que o Senhor estava no meu caminho. Algumas pessoas trocam o versículo. Senhor, endireita as minhas veredas. Aí eu vou reconhecer, Deus estava no meu caminho. O versículo diz o contrário. Reconhece primeiro que Deus está no seu caminho. Ah, mas nas contrariedades, nas dificuldades, sim, reconhece que o Senhor está nos seus caminhos. Quando você reconhecer, você vai ter as reações certas e Ele vai endireitar as suas veredas. Amém? Vamos ficar de pé, os irmãos do louvor. Fala para a pessoa que está ao seu lado o tema dessa mensagem, mas profetiza para ela o tema dessa mensagem. Você vai prevalecer. 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 Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queria que você pudesse sair do seu lugar e abençoar a vida de alguém. Se quiser sair da sua fileira, da sua cadeira, ou com a pessoa que está ao seu lado, abençoe essa pessoa dizendo, Senhor, independentemente das contrariedades, independente do passado desta pessoa, eu acredito que o Senhor vai endireitar as suas veredas e ela vai prevalecer. Abençoe aí a vida de alguém que esteja ao seu lado ou próximo. Declara, Deus, eu creio que essa pessoa vai prevalecer. Em nome de Jesus, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Eu creio que você vai prevalecer, meu irmão. Você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para vencer. Jesus vai dar vida e vida com abundância. Jesus vai dar vida e vida com abundância. Você vai prevalecer. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia.